A aula de hoje é sobre movimento uniformemente variado, que é o tipo de movimento cuja aceleração é a mesma em qualquer intervalo de tempo. Se o movimento for em linha reta e sempre no mesmo sentido, então será chamado de movimento retilíneo uniformemente variado. Observe o quadro que registra as velocidades de um automóvel no decorrer do tempo de certo trecho de seu percurso. Note que a partir da velocidade inicial, 3 metros por segundo, ela varia 3 metros por segundo a cada segundo. Portanto, a aceleração do automóvel nesse trecho é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Então vamos conferir. A aceleração é a variação de velocidade dividido pelo intervalo de tempo, que é igual a velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo instante final menos o instante inicial. A velocidade final do móvel neste percurso foi 21 metros por segundo, menos sua velocidade inicial, 3 metros por segundo, dividido pelo intervalo de tempo, de 0 até 6 segundos, portanto 6 segundos. A aceleração é 21 menos 3, 18, dividido por 6, igual a 3 metros por segundo ao quadrado. O que significa que a velocidade do automóvel aumenta 3 metros por segundo a cada segundo. Para estudar o movimento uniformemente variado, existem 3 equações. São 2 funções horárias e uma equação, que é a equação de Torricelli. Então, as funções horárias permitem a descrição matemática de um movimento uniformemente variado. Pode ser a função horária de velocidade, v igual a v0 mais a vezes t, onde v é a velocidade do móvel no instante t, v0 é a sua velocidade inicial, a é a sua aceleração e t, o tempo do movimento. E ainda a função horária do espaço, s igual a s0 mais v0 vezes t mais at ao quadrado dividido por 2, onde s é a posição do móvel no instante t, s0 é sua posição inicial, v0 sua velocidade inicial, a é sua aceleração e t é o tempo do movimento, o tempo em que ocorreu o movimento. Então, o que significa cada letrinha dessa? Observe aqui o movimento, tem aí um veículo, o início do movimento se dá no instante inicial igual a 0, ele já tem uma velocidade inicial diferente de 0, e nesse momento ele se encontra na posição inicial, que a gente chama de S0. Como o veículo tem aceleração, evidentemente sua velocidade está variando. No instante final do movimento, o veículo vai ter uma velocidade que é diferente da velocidade inicial e ele vai estar passando por uma posição também diferente da posição inicial. Então é isso que significa cada letrinha nas equações do movimento uniformemente variado. Olha um exemplo. O movimento uniforme de um corpo é descrito pela equação v igual a 10 menos 2 vezes t, em que v é a velocidade em metros por segundo e t é o tempo em segundos. Determine a velocidade desse corpo nos instantes de 1 segundo, 2 segundos, 4 segundos e 5 segundos. Bem, aqui nós temos uma função horária de velocidade no movimento uniformemente variado, v igual a 10 menos 2 vezes t. Comparando com a função horária da velocidade, v igual a v0 mais a vezes t, percebemos que, para este móvel, sua velocidade inicial é 10 metros por segundo e sua aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Como sua aceleração é negativa, observaremos uma diminuição de sua velocidade. Então vamos ver. Letra A. Determine a velocidade desse corpo no instante de 1 segundo. Basta substituir. V igual a 10 menos 2 vezes 1 segundo. V igual a 10 menos 2 vezes 1
10 menos 2 igual a 8 metros por segundo. Então, em 1 segundo, o corpo passa a ter velocidade de 8 metros por segundo. Em 2 segundos, V igual a 10 menos 2 vezes 2, V igual a 10 menos 2 vezes 2 é 4, igual a 6 metros por segundo. Em 2 segundos, o corpo passa a ter velocidade de 6 metros por segundo. Em 4 segundos, V igual a 10 menos 2 vezes 4, V igual a 10 menos 2 vezes 4, 8, igual a 2 metros por segundo, o corpo passa a ter velocidade de 2 metros por segundo. E em 5 segundos, V igual a 10 menos 2 vezes 5, V igual a 10 menos 2 vezes 5, 10, que é igual a zero. O corpo terá velocidade zero, ou seja, ele estará em repouso após 5 segundos deste movimento. Um corpo realiza um movimento uniformemente variado com velocidade inicial de 8 metros por segundo. Vamos anotando aqui, ó. Velocidade inicial 8 metros por segundo. Aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o corpo está inicialmente na posição inicial 60 metros, determine, letra A função horária da posição desse corpo. Então, função horária da posição é S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado dividido por 2. Para esse corpo, S igual seu espaço inicial, 60 metros, mais sua velocidade inicial, 8 metros por segundo, vezes T, mais a aceleração, 4 metros por segundo, ao quadrado, vezes T ao quadrado, dividido por 2. Aqui eu posso simplificar, vai ficar S igual a 60, mais 8 vezes T, mais 2T ao quadrado. Letra B. A função horária da velocidade. Função horária de velocidade é V igual a V0 mais A vezes T. Para este corpo, V igual sua velocidade inicial, 8 metros por segundo, mais sua aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado, vezes T. Letra C. A posição do corpo em T igual a 5 segundos. Como eu quero encontrar a posição, evidentemente vou usar a função horária das posições desse corpo. Basta substituir T por 5 segundos. Então, S igual a 60 mais 8 vezes 5 segundos mais 2 vezes 5 segundos ao quadrado. Então, a posição será 60 mais 8 vezes 5, 40, mais 5 ao quadrado, 25, vezes 2, 50. Portanto, o espaço após 5 segundos de movimento será de 60 mais 40, 100, 100 mais 50, 150 metros. E a velocidade do corpo em T igual a 5 segundos. Para encontrar a velocidade, vou usar a função horária da velocidade. Basta substituir o tempo. Então, V é igual a 8 mais 4 vezes 5 segundos. V igual a 8 mais 4 vezes 5, 20. V igual a 28 metros por segundo. Em alguns casos, é necessário relacionar grandezas de velocidade, aceleração e deslocamento sem que o intervalo de tempo do movimento seja conhecido. Para isso, usamos a equação de Torricelli, que é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, note que a equação de Torricelli não envolve a grandeza tempo, não sendo, portanto, uma equação horária. Olha o exemplo. Uma moto parte do repouso e acelera uniformemente com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, se ela partiu do repouso, sua velocidade inicial é zero. É informado que ela tem aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Depois de percorrer 90 metros, ou seja, o deslocamento da moto
é de 90 metros, qual a velocidade adquirida pela moto? Então, velocidade final, eu não sei. Nós temos 3 equações para estudar o movimento uniformemente variado. 2 funções horárias e a equação de Torricelli. Repare que a questão não fornece o tempo do movimento. Então, evidentemente, como eu não tenho tempo, eu vou usar a equação de Torricelli. Então, basta substituir v ao quadrado igual a v0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, a velocidade ao quadrado, é o que eu estou procurando, é igual a velocidade inicial da moto ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 5 metros por segundo, vezes o deslocamento, 90 metros. Então, a velocidade ao quadrado é igual a 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 90, 900. Eu tenho aqui um expoente, vou transformá-lo em uma raiz quadrada, portanto, a velocidade é igual a raiz quadrada de 900, que é igual a 30 metros por segundo. Outro recurso para estudar o movimento uniformemente variado são os gráficos. Então, nós temos o gráfico de velocidade em função do tempo, que é uma reta, olha só, uma vez que a função horária de velocidade no movimento uniformemente variado é uma função de primeiro grau, e temos o gráfico de posição em função do tempo, que é uma parábola, uma vez que a função horária do espaço no movimento uniformemente variado é uma função de segundo grau. A parábola com concavidade voltada para cima indica que a aceleração é positiva, e com a concavidade voltada para baixo, a aceleração negativa. Então vamos ver um exemplo. Um móvel realiza um movimento retilíneo uniformemente variado, cujos gráficos de velocidade e espaço em função do tempo são apresentados. Qual será a velocidade e a posição desse móvel no instante t igual a 4 segundos, sabendo que sua aceleração é menos 2,5 metros por segundo ao quadrado? Então, olha só, vamos analisar os 2 gráficos e extrair as informações deles. No primeiro gráfico de velocidade, percebemos que a velocidade inicial é igual a 10 metros por segundo, no instante t igual a 0. A aceleração, já foi informada, é menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. A posição inicial do móvel no instante t igual a 0 é igual a 20 metros. Para descobrir a velocidade e a posição desse móvel no instante t igual a 4 segundos, precisamos escrever as funções horárias de velocidade e de espaço desse móvel. Então, função horária de velocidade, analisando o gráfico de velocidade, v igual a v0 mais a vezes t, v igual a velocidade inicial do móvel, 10 metros por segundo, mais sua aceleração, que é menos 2,5 metros por segundo ao quadrado, então vou trocar aqui, menos 2,5 metros por segundo ao quadrado vezes t. Então está aqui a função horária da velocidade do móvel. E a função horária do espaço, S igual a S0 mais V0 vezes t, mais a t ao quadrado dividido por 2. Então, S é igual ao espaço inicial, 20 metros, mais a velocidade inicial, 10 metros por segundo, vezes t, mais a aceleração, que é menos 2,5 metros por segundo ao quadrado, então vou substituir aqui, menos 2,5 t ao quadrado dividido por 2. Então está aqui a função horária dos espaços deste móvel. Qual será a velocidade e a posição do móvel no instante t igual a 4 segundos? Para encontrar a velocidade, eu vou usar a função horária da velocidade, evidentemente. Então v igual a 10 menos 2,5 vezes 4 segundos. V igual a 10 menos 2,5 vezes 4, 10, que é igual a 0. Então, em 4 segundos, olha aqui, o móvel terá velocidade igual a 0. Ele vai estar em repouso. E a posição do móvel no instante t igual a 4 segundos, que é mais ou menos aqui,
basta substituir na função horária das posições. S igual a 20 mais 10 vezes 4 segundos menos 2,5 vezes 4 ao quadrado dividido por 2. S igual a 20 mais 10 vezes 4, 40, menos 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 2,5, 40 dividido por 2, 20. Então, S é igual mais 20 menos 20, 0, 40 metros. A posição final do móvel em 4 segundos vai ser 40 metros.